Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo de número 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não tem Bíblia, adquira uma o mais rápido possível. 2 Coríntios, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 12. Amém? 2 Coríntios 3, versículo 12, a gente vai ler até o 18. Diz assim a palavra de Deus: portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo é ele abolido. Somente em Cristo é ele abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando um deles se converte ao Senhor, então o véu me é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Você pode estender a sua mão direita aqui na minha direção? Vamos orar mais um pouquinho? Pai, em nome de Jesus, está aí a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, para estar compartilhando com a tua igreja. E como está, exatamente como está escrito nessa palavra, nós queremos declarar: Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade nesse lugar. Fique à vontade no nosso meio e ministra à tua igreja o que o Senhor deseja comunicar na noite de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Repita assim comigo: elaborando a minha melhor versão. Elaborando a minha melhor versão. Amém? Você sabia que de tempos em tempos Deus quer inaugurar uma nova versão nas nossas vidas? E essa pessoinha que está sentada aí nessa cadeira agora, e quando você sair aqui, quem sabe você vai ter a oportunidade ainda esta noite de se olhar no espelho. Essa pessoinha aí, que você vai olhar no espelho, lá no passado ela era uma outra pessoinha. E hoje ela é o que ela está sendo. Mas Deus quer transformar você numa nova versão. E de tempos em tempos, Deus quer inaugurar, quer startar, quer elaborar uma nova versão. Porque a versão do Christian de ontem não serve mais para hoje. O Christian de ontem é passado. E Deus tem um Christian novinho para começar hoje à noite aqui. E esse Christian de hoje, ele não pode ser o mesmo de ontem. Porque se esse Christian de hoje for o mesmo de ontem, significa que o Evangelho não está causando mais poder na minha vida. O Evangelho não está conseguindo mais acessar a minha alma. O Evangelho não está conseguindo mais exercer influência sobre mim. Porque se eu sou o mesmo de antes, quer dizer que eu parei no tempo. Eu estagnei. E nós acabamos de ler aqui que nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória.
A caminhada cristã é uma caminhada de transformação. Repita comigo: transformação. Contínua e progressiva. Progressiva não é aquele negócio que você faz lá no salão de beleza, não, tá? Não é progressiva e nem definitiva. Eu estou falando de uma caminhada progressiva. A santificação na vida do cristão, ela é contínua e progressiva. Não tem ninguém que vai conseguir permanecer na caminhada cristã de uma forma estática. O Salmo de número 1 diz que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Ou seja, quem não estiver disposto a se submeter a um processo de transformação contínuo, não aguenta onde tem justo pregando o Evangelho. Não aguenta. Você vai aguentar em qualquer igreja, menos na igreja onde tem pessoas justificadas pelo sangue pregando o Evangelho genuíno. Ali você não aguenta. Porque onde tem homem e mulher de Deus pregando o Evangelho genuíno, vai te confrontar. Vai confrontar o teu pecadinho escondido debaixo do teu tapete, os teus maus hábitos, os teus maus costumes, os teus maus comportamentos. Deus quer transformar hábito, costume e comportamento. E é contínuo e progressivo. Por quê? Porque Deus tem um alvo. Repita assim comigo. Deus tem uma meta. Deus tem uma meta. Para a minha vida. Para minha vida. O meu alvo O meu alvo é Cristo. Você pode dar uma pausa ao Senhor Jesus? Quando fomos criados lá no Jardim do Éden, o que Deus falou em Gênesis 1, 28? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas a imagem e semelhança que o homem foi criado lá no Jardim do Éden se quebrou. O vaso de barro, chamado Adão, chamado Eva, se quebrou. Por quê? Por causa do pecado. O pecado deturpa e deforma a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança está falando do caráter de Deus. Adão e Eva foram criados com o caráter de Deus. E com a entrada do pecado, eles foram deformados, foram deturpados. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo de número 1, Romanos 1, 20, vai dizer que os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são indesculpáveis. Esse texto está dizendo que ninguém vai ter desculpa diante de Deus. A própria criação aponta para Deus. A própria criação e o eterno poder de Deus revelam a sua divindade. Pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes os seus raciocínios se tornaram fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que o texto está dizendo aqui? Que o pecado, ele rouba a imagem e semelhança de Deus, de um Deus incorruptível, santo, imaculável, puro, e o pecado vai levar o homem, fazer com que essa glória de Deus que está sobre a nossa vida se transforme numa glória de um Deus incorruptível, semelhante à imagem de um homem corruptível. Ou seja, a imagem e semelhança de Deus com a entrada do pecado, ela é deturpada e deformada. E o texto chega a dizer que o homem chega a se comparar com animais, quadrúpedes, répteis e aves. Ou seja, o pecado faz que a gente que eu fique parecido com um pássaro, que eu fique parecido com um animal, um réptil.
Eu fico parecido com um animal. É o que a Bíblia está dizendo. Se eu me deixar levar pelo pecado, pelas tentações, a imagem e semelhança de Deus, ela é retirada e eu agora me pareço com um animal. É forte, mas é o que o texto está dizendo. Agora, Deus enviou Jesus aqui na terra para restaurar novamente essa glória que foi perdida lá no Jardim do Éden. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória, ou seja, da imagem, da essência de Deus. Jesus, ele é a expressa, exata, perfeita imagem da glória de Deus. Jesus é um modelo perfeito. E Deus quer devolver essa imagem. Amém? É importante que se diga que a lei, o texto que a gente leu, ele é um contraste entre a graça e a lei. O período de Moisés, por causa do período de tempo que ele passava na glória de Deus, imerso na presença de Deus, quando ele subia o monte, a Bíblia diz que quando Moisés descia do monte, ele precisava usar um véu. Imagina aí um homem usando um véu no rosto ou na face. Moisés precisava usar um véu, por quê? Porque o tempo que ele passava na presença de Deus lá no monte, aquela glória impregnava nele de um jeito que, se ele não colocasse um véu, as pessoas não conseguiam fixar o olhar em Moisés. Eu imagino que alguns tinham até medo, né, de se aproximar de Moisés. Só que aquela glória, ela desvanecia. Com o passar do tempo, aquela glória ia desvanecendo. Daqui a pouco Moisés não precisava mais nem usar um véu. Por quê? Porque a glória foi-se. E cabode, foi-se a glória de Deus. Agora, o que Paulo está dizendo aqui? No versículo 9. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais, ministério de Moisés, ministério da condenação, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Pois o que foi glorioso não é em comparação com a glória inexcedível. E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Que se Moisés, em algum momento, ele teve a capacidade de reproduzir a glória de Deus, de transmitir a glória de Deus, de uma maneira tal que ele precisava usar um véu para não escandalizar ou assustar as pessoas, tamanha a glória na vida de Moisés. Deus está falando que agora, no ministério do Espírito, na nova aliança, muito maior glória estará sobre a nossa vida. Está escrito aqui. Agora, o que nos impede de carregar essa glória, de carregar essa arca, ao ponto das pessoas perceberem nitidamente a glória de Deus em nós? Só tem uma coisa, mano, que chama pecado. Não tem outra. Só tem uma coisa. Só tem uma coisa que rouba a glória de Deus de nós. Só tem uma coisa que apaga, faz desvanecer a glória. Porque hoje ninguém aqui vai usar véu. Ok? Ninguém vai usar véu. Você acha que o pastor chegar no culto usando um véu vai escandalizar, não vai? Então ninguém vai usar véu. Então, se você realmente estiver carregando a glória de Deus, amados, todos vão perceber. Você não estava usando véu? Então todo mundo vai ver. A lei nunca foi dada para a salvação do povo hebreu, mas para conduzi-los àquele, o único que pode nos salvar do pecado e da condenação, que é Jesus Cristo. Amados, Deus nunca deu a lei para salvar ninguém. A lei não veio para salvar, a lei não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Mas até o dia de hoje, ainda tem gente pregando o evangelho da lei e tem gente ainda acreditando que vai se salvar cumprindo a lei. Não, queridos. A lei, ela é uma espécie de caminho, é uma espécie de espelho,
Quando você se olha no espelho, você percebe todas as suas imperfeições. Você vê o pé de galinha, vê a ruguinha, o cabelo que precisa dar uma tinta, né? Vê o dente que está sujo, está precisando dar um fio dental. Então o espelho serve para isso. Só que o espelho não tem poder de te autolimpar. Ele mostra a imperfeição. Assim é a lei. Os mandamentos, os estatutos de Deus não têm o poder de te salvar. Ele tem o poder apenas de mostrar os erros, mas ele não te salva. O único que salva é Jesus. Gálatas 3, versículo 23. Gálatas 3, do 23 ao 26. Gálatas 3, do 23 ao 26. A palavra de Deus diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. O que é um aio? Um aio é a pastora Márcia. Um aio é um professor. Um aio é um tutor. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que a lei, ela serviu como um tutor. Ela serviu como um professor. Ela serviu como um guia. Então, a lei, enquanto Jesus Cristo não veio ao mundo, a lei, ela serviu como um guia, que apontava o tempo todo para Jesus. Agora, a partir do momento que Jesus chegou, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Amém? Jesus chegou, a lei acabou. Amém. Ah, mas agora a lei não serve para mais nada? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que agora ninguém mais se salva pela lei, porque agora aquele pelo qual a lei apontava o tempo todo, que é Jesus Cristo, chegou. E quando ele chegou, tudo que eu preciso agora é seguir os seus passos, é entregar a minha vida para Ele. Quando a palavra de Deus diz que onde o Espírito do Senhor Deus está, aí há liberdade. Durante muito tempo, eu e minha esposa, como líderes do Ministério do Louvor, a gente sempre ensinava, principalmente na hora do louvor, né? A pastora Márcia cantou uma música aqui hoje também, né? Tens liberdade aqui. A gente dizia, olha, fica à vontade, você é livre. Ninguém que está numa gaiola. Então você é livre para pular, você é livre para dançar, você é livre para orar em línguas estranhas, você é livre para glorificar a Deus. Onde o Espírito de Deus há, aí é liberdade. Mas a liberdade que o texto está falando aqui não é essa liberdade. A liberdade que o texto está falando aqui é liberdade de libertação. Libertação de pecado. Onde o Espírito de Deus está, aí há libertação. Em João 8, do 34 ao 36, palavras de Jesus, ele vai dizer: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sei que sois descendentes de Abraão, contudo, até aqui. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira libertação que Deus quer operar é a libertação do pecado e da tentativa inútil de cumprir rigorosamente os mandamentos da lei como meio de obter a justiça. Ninguém vai conseguir a sua salvação se esforçando o tempo todo para viver a palavra. Eu sou salvo pela obra de Cristo Jesus. Quando você não consegue mais, quando você não está aguentando mais, quando o fardo está pesado, quando você sente que chegou ao fim, é aí nessa hora que entra uma palavra chamada graça. Quando você reconhece, eu não consigo mais, eu não dou jeito com esse pecado, eu não dou jeito com essa fraqueza, eu não dou jeito com meu marido, eu não dou jeito nessa tentação, eu não consigo vencer esse gigante.
Aí é nessa hora que Deus, tá bom, meu filho, eu só estava esperando isso. Só estava esperando você reconhecer que você não consegue. Porque ninguém consegue. O único que conseguiu foi Jesus. Ainda mataram ele, né? Agora, Jesus conseguiu cumprir a lei para que eu e você fôssemos salvos agora pela graça e não pelo cumprimento da lei. Eu tenho a lei como uma bússola, como um espelho, que me mostra o tempo todo as imperfeições. Mas eu nunca serei salvo pela lei. Em Colossenses, mais 3 minutinhos eu encerro, tá, irmãos? Colossenses, se ninguém arrancou da minha Bíblia aqui o Colossenses, né? Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13, a palavra de Deus diz: e a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Estas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então ninguém pode e deve ser julgado por nada que diz respeito à antiga aliança, porque agora em nova aliança a realidade é Cristo. Hoje ainda não manifestamos uma representação perfeita da glória de Deus, mas um dia será possível. Em 1 Coríntios 13, na carta do amor, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, versículo 12: agora vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, o nível de revelação que eu tenho da glória de Deus, da glória de Cristo, ela é parcial. Ou tem alguém aqui que sabe tudo? Né? O nível de revelação que eu tenho é parcial. Mas um dia nós seremos como Ele é. Um dia nós estamos sendo transformados de glória em glória. Transformação contínua e progressiva. Contínua e progressiva. Transformação de glória em glória. Glória em glória. A versão do cristão hoje é uma. Amanhã será melhor. E depois da manhã será melhor. E depois será melhor. Vai chegar um dia que eu vou entrar aqui. Ô, pastor Cristo, hein? Está diferente, hein? Uau! Pastora Patrícia está cuidando bem de você, hein? Voltou a cozinhar. É que a minha esposa trabalha fora, né? E mulher que trabalha fora nem sempre consegue cozinhar, né? Uma vez tem que ser marmita, como no restaurante. Mas a mulher, quando está apaixonada, irmãos, até trabalhando fora, dá jeito de fazer uma comidinha diferente para agradar o marido. Aquela sobremesa que faz tempo que você não faz. Fala Deus. Então, amados, Romanos, Filipenses 3, do 12 ao 14, Paulo vai dizer: não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Em 1 Pedro 5,10. 1 Pedro 5,10. Todo mundo sabe de cabeça 1 Pedro 5,8, né? O ladrão
está ao nosso derredor, o diabo, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E o versículo 10 vai dizer: e o Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo Jesus a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém. E finalmente, 1 João 3,2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Um dia, todos nós se encontraremos face a face com Jesus. E nesse dia, então, nós seremos transformados como um piscar de olhos. E então esse corpo aqui, incorruptível, será corruptível, se transformará num corpo totalmente incorruptível. Amém. E aí, a glória vai ser para valer. Mas até lá, nós estaremos sendo transformados de glória em glória. Santificação progressiva e contínua. Feche seus olhos. Não sei se... Eu vou usar o violão ali hoje. Pode ser, pastora Márcia? Vamos ficar de pé. Vou estar cantando uma canção. Eu quero convidar você a pedir o Espírito Santo de Deus que possa estar sondando o seu coração nessa noite. Peça para Ele revelar quais são as áreas que precisam ser lapidadas, que precisam ser transformadas. Quais são os hábitos, quais são os comportamentos, quais são as atitudes que nós precisamos vencer, romper, para que verdadeiramente nós possamos nos tornar mais parecidos com Jesus. Meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, cura meu coração. Faz em mim Tua vontade, só na Tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Então me leva, Senhor, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Oh, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés, oh Senhor Jesus, Tua palavra de Deus, Tua palavra diz: onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, aí há libertação, aí é cura, transformação. Oh Espírito de Deus, passeia no nosso meio, vem libertar a Tua igreja, libertar a Tua noiva. Oh Senhor, só Tu sabes as nossas fraquezas, Tu conheces as nossas limitações. Oh, Tu conheces, Pai, as nossas
transformar de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Vem, 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 Espírito Santo. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão, verbo vivo. Verbo vivo aqui, desceu do céu, vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, papai, toca-me, toca-me, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado com o Espírito Santo. Visita, Senhor. Visita esse homem, visita essa mulher. Oh, visita todo aquele que está carente do teu amor, todo aquele que procura uma resposta, todo aquele que reconhece que não consegue mais, que chegou no seu limite, não tem mais forças. Oh, Pai, é só quando nós reconhecemos que nós não conseguimos, é só quando nós reconhecemos que não dá, que nós não damos jeito no espinho na carne, que nós não damos jeito nas nossas fraquezas, é que Ele vem e diz: oh, meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você está fraco, aí é que você é forte. Aleluia, aleluia. Reconheça que precisa da graça dEle, que precisa do amor dEle. Invoque o nome dEle, invoque o nome dEle, chama a atenção dEle. Eu sei qual é o milagre que você precisa. Ele está nesse lugar, e onde o Espírito de Deus está, aí é liberdade. Seja curado na noite de hoje, seja liberto, seja transformado. Abraça-me, abraça-me.
papai, toca-me, toca-me. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Receba do seu milagre, receba da sua cura. O Senhor devolve seus sonhos nessa noite. O Senhor restaura sonhos nesse lugar. Em nome de Jesus, Pai, restaura. Restaura o ânimo, restaura a fé, restaura a coragem, restaura os sonhos, restaura a alegria, restaura a motivação de te servir. Devolve, Pai, a glória que se perdeu. Devolve a imagem que se foi. Queremos refletir a tua imagem, Senhor. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver Cristo em nós. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Você pode dar uma palavra ao Senhor Jesus? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor.